Seguindo opiniões, a Disney lançou a versão live action da lenda da Mulan em seu serviço de streaming, o Disney Plus. Longa história curta, mas vamos lá tentar entender esse negócio da China. Vire seu celular para ver o widescreen em tela cheia. Uau! Vamos ao filme. Existem algumas maneiras de assistir e analisar Mulan. E quando eu falo analisar, da sua maneira. Seja atento aos aspectos técnicos, artísticos ou simplesmente gostando ou não gostando da narrativa enquanto você come uma pipoca. Ou uma paçoca. Adoro paçoca. A primeira maneira é bancando a Lara Croft. Sendo historiador, sendo arqueólogo, especialista em China imperial enquanto assiste Mulan. Eu não sou especialista na história, nos costumes, na língua, nos dialetos ou nos objetos da China. Eu corro até o risco de, como qualquer outra pessoa, soar um pouco xenofóbico se eu for criticar, falar mal ou se eu começar a amenizar alguns aspectos. Eu não sei. O que sabemos como fato em relação a este filme é que o longa animado original lá de 1998 foi encomendado para que a Disney pudesse voltar ao mercado chinês após o banimento total em 1996 por conta do longa Kundun, que era da Disney, dirigido pelo Martin Scorsese. Mostrava o 14º Dalai Lama, como ele lidou da infância até a vida adulta com a opressão chinesa. Pesado, né? O que é um tema absolutamente delicado para a opressiva China, que não gosta de ser chamada de opressiva e é opressiva assim mesmo, né? Já rendeu muita dor de cabeça para Disney, para Hollywood em geral, essa situação da China, né? Aliás, a ideia original sobre uma jovem princesa chinesa que se casaria com um lord inglês, era essa a ideia original. Até que alguém apresentou a lenda da guerreira Hua Mulan, que é uma história real, uma história supostamente real, uma lenda, né? E pareceu que era a história certa para agradar os chineses, né? No entanto, os chineses se dividiram entre gostar e se ofender com o longa animado. Os motivos, segundo relatos que tem na internet, que você pode procurar aí, são que há uma confusão entre cultura japonesa, chinesa, americana, nativa americana, mexicana e um pouquinho de tudo. É uma farofa. E tudo isso com muitos adornos chineses, né? Os fantasmas ancestrais, por exemplo, não seriam coerentes com a cultura chinesa, mas sim com a dos nativos americanos, ainda cultivada pelos mexicanos no Dia de los Muertos, por exemplo. Se você entende de religiosidade chinesa, por favor, me explica melhor por que esse negócio de ancestralidade não funciona do jeito que está no longa de animação. O dragãozinho Mushu, uma coisa fofa, um dos personagens mais queridos, lindamente dublado pelo Ed Murphy na versão original, era considerado ofensivo, porque é mostrado como um dragão, símbolo de força e proteção, mas lá no desenho ele é fraco, de baixa autoestima. A representação do imperador também seria um problema para os chineses, porque mostra ele um tanto quanto passivo, exageradamente afetuoso com a Mulan. Ele até se abraçam, né, num certo ponto ali. As músicas também são um problema para os chineses, né? E aí é só a gente se colocar no lugar. Imagina um longo animado falando sobre a lenda da Vitória Régia, com a Índia Naya cantando em inglês no meio da Amazônia, né? O Amazonas lá. A gente ia ficar ofendido, né? E olha que esse exemplo é um pouco ruim, porque a lenda da Vitória Régia não era tão forte assim no Brasil quanto a da Mulan é na China. Lá representa toda a história da Guerra do Império, existe todo um aspecto ali, né? Nesse aspecto, e tendo esses fatos em vista, podemos entender que o que mudou do longa animado para o live action, que a Disney tomou essas decisões a fim de agradar os chineses especificamente. Sim, eu acho que ela tá cagando porque para você que gosta do Mushu, por exemplo. Portanto, você ler ou ouvir por aí que o live action é diferente porque se baseia mais na lenda original do que no longa animado, não é verdade. Não acreditem, tá? Esse filme de 2020 é sim um remake direto e absoluto do longa animado de 98, mas com as mudanças que desagradavam os chineses. It's all about money. Money, 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 money and business. Mesmo porque na lenda original,
Vamos lembrar que a lenda antiga, que os escritos originais não existem mais, né? A sua memória só resistiu. E há poesias e canções derivadas que só Panku sabe que não foram modificadas. Panku é o deus deles, né? A história dela da guerra dura cerca de implacáveis 15 anos. E ela se mata depois quando ela volta para casa e descobre que o pai faleceu. Aliás, atenção para uma cena desse remake, porque a diretora foi muito ligeira em quase honrar esse fecho original. O pai dela demora para aparecer. Foi com a Mulan original que a Disney conseguiu entrar em acordo com o governo chinês sobre voltar a ter seus produtos e filmes vendidos por lá. E também foi com esse acordo que eles conseguiram montar a Disneylandia de Xangai. Recebe cerca de 11 milhões de visitantes por ano. Para ter uma ideia, Beto Carreiro recebe no máximo 6 milhões, quando está nos melhores momentos. Ou seja, a Disney ela quer fazer só uma manutenção deste acordo, que isso também inclui contratar atores de origem chinesa em blockbusters da Marvel. Seja a Gemma Chan em Capitã Marvel e depois no outro personagem em Os Eternos, ou até mesmo o filme longa inteiro que eles vão fazer da Marvel, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, que estreia em 2021. E tem um elenco majoritariamente chinês. Praticamente não tem gente branca ou americana. Outra maneira de ver o filme é comendo uma paçoca. Tô de boa, não tô querendo prestar atenção em nada. Se divertiu? Legal. Não se divertiu? Paciência, não gostei. Né? Vamos rever o chatérrimo remake do live action de Aladdin, que tanta gente gosta. Tem gente que achou que o filme é sem alma. Eu, particularmente, achei que o tratamento que deram para Mulan nesse live action é muito cheio de alma. As mensagens sobre ser você mesmo, o papel da mulher na sociedade antiga, que né, me mantiveram engajado. E eu consegui acompanhar o filme bem legal em relação a isso, né? E aí, tem uma outra maneira de ver o filme, que é a maneira técnica. Sendo crítico de cinema chato, onde um corte errado e uma falta de continuidade pode arruinar toda a experiência. Sim, Mulan obviamente não é perfeito nesse aspecto, né? O que pode colaborar para as pessoas acharem o filme um pouco sem alma é assistir pela primeira vez em Full HD na sala da sua casa. Não é igual no cinema, né? Ou no computador, que é pior ainda, né? A fotografia do filme era um tanto quanto chapada. Quando eu falo chapada é que ela não tem alma. Ela não tem sujeira, ela não tem gordura. É tudo muito clean, muito antisséptico. Para piorar, os figurinos e o design de produção é tudo muito lindo, muito estonteante, muito maravilhoso. Também acompanha esse ambiente quase hospitalar, tudo muito limpinho, muito arrumadinho. Os personagens precisam falar, por exemplo, numa cena que a Mulan tá suja, pra gente acreditar que ela realmente está precisando de um banho. Também não ajudam os cortes meio Michael Bay nas sequências de luta. Corta pra lá, corta pra cá. Uma simples espadada. Levantou a espada, há 4 cortes da levantada da espada. Enquanto o personagem movimenta o braço. Pelo amor de Deus, né? Acho que a ideia era mostrar uma passagem de tempo num treinamento, onde isso mais incomoda. Porque né, nessa parte que incomoda bastante, né? Com cenas ágeis, mas tá longe de ser uma maneira correta de fazer isso. Não mostra a passagem de tempo de forma ideal. Ainda nesse aspecto temos o roteiro, uma das coisas mais criticadas. Eu particularmente achei muito bom. Ainda não entendi muito bem a função da irmã dela no filme, já que a personagem não existe em nenhuma outra versão, nem na lenda original, nem no longa animado, né? Mas eu entendo a função da bruxa para ser um apoio moral. Eu gostei dessas nuances que deram para Mulan, mas me incomodou o tempo do filme, talvez, né? O tempo que eu falo, não o tempo de duração. Quase que um jeito de Glória Pérez, onde os personagens eles se transportam repentinamente de um lugar para outro. Tem uma cena num ritmo em tempo real. De repente, do nada, na mesma sequência, há um pulo temporal, como se tudo tivesse acelerado. Sim, eu tô falando da cena da avalanche. A cena da avalanche é meio problemática nesse aspecto. A outra maneira de assistir o filme é a moral, que muita gente está levando isso em consideração, né? Que é os costumes, os valores da sociedade em que vivemos, né? Muita gente tem analisado por esse aspecto, né? E a gente inclui isso o longa animado. Para muitos, a Mulan atual ela é meio dependente demais de valores que a subjugam, o que a torna fraca moralmente. Apesar do poder físico que ela tem, isso inclui o Chi,
que é tipo um mojo dos chineses ou algo assim. Eu não sei bem o que é isso. O filme explica que só deveria aparecer em homens. Eu não entendo muito bem isso daí, né? E nessa versão tá por algum motivo que deve agradar a China. Não sei o que quer dizer exatamente, né? Isso torna a Mulan quase como uma super-heroína, porque ela depende de um poder específico, que é o Qi, que não tem nada a ver com o que ela é como natureza. Também ajuda o fato da protagonista, a tal da Il Liu, não sei nem como é que fala o nome dela, ter defendido pelas redes sociais a polícia chinesa nos casos de violência contra manifestantes pró-democracia, o que gerou uma onda de pedidos de boicote ao filme. Apesar dela ser uma equivalente chinesa de Bolsominion, por assim dizer, né? Achei que ela dá alma, como atriz, à personagem. Ela deu personalidade para Mulan. Eu achei muito legal o que ela fez. A maioria das pessoas, imagino eu, não vai tão a fundo na parte política, né? Ficando apenas no campo de costumes, né? E os costumes, que a gente pode chamar de nostalgia à tradição. E no caso aí a tradição é, time que tá ganhando a gente não mexe, né? Então pra que transformar um desenho tão bom num filme sem a mesma energia, sem a mesma graça? A tradição até iniciada com Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton, né? 10 anos atrás, prega que esses live actions da Disney tenham companhias animais aos protagonistas, pode falar, pode não falar, de preferência que sejam falantes. Tem que ter música, quando o material original for musical, né? No caso de A Bela e a Fera, por exemplo. Um ar de contos de fadas, né? A tradição Disney de fofura, family friend, colorido. Como esse filme tira bastante de cantoria, de humor, de bicho falante, muita gente não se alinhou com essa atmosfera do remake, né? Todo mundo achou meio zoado. Eu iria mais longe. Sabendo que a China é um país, no geral, opressor, que causou um êxodo populacional por séculos, sendo especialmente ruim com as mulheres e com a lei do filho único, por exemplo, agora eles permitem 2 filhos, né? É minimamente curioso que uma história sobre uma garota que se monta de drag para fingir ser um soldado para salvar seu pai, até arruma um crush enquanto ela finge ser um homem, acaba sendo reconhecida pelo Império como uma guerreira, ou seja, ela é uma exceção da exceção da exceção da exceção entre as chinesas, né? E aí acaba sendo uma história de sucesso? É estranho, né? Me sonha um tanto oportunista da Disney usar essa história para ganhar dinheiro e ganhar espaço na China. Quando na realidade as coisas lá estão bem difíceis. Eu acho complicado. Parece que eles estão querendo vender uma China falsa, quando os próprios chineses imaginam uma China ainda mais falsa e conservadora, né? Acho complicado. A minha maneira específica, estou falando de mim agora, né, de ver o filme, envolve um pouquinho de tudo isso daí, né? Eu fiquei positivamente surpreso com a adaptação, com as adaptações que eles fizeram em relação ao longa animado. Algumas caminharam para dar ruim, mas eu acho que fazem uma virada que me agrada lá pela frente. Teria sido mais nobre se tivessem escolhido uma diretora chinesa, na parte moral, pensando, né? Mas ainda existem poucas diretoras chinesas com experiência de um aparato de um blockbuster para gastar tanto dinheiro assim, né? De qualquer forma, eu fico feliz que tenham escolhido uma neozelandesa, que é a Nicky Caro. Ela fez em 2002, né, um filme que conquistou o mundo aí, o belíssimo Encantadora de Baleia, foi indicada a vários Oscars. Depois ela fez o pesadíssimo Terra Fria com a Charlize Theron, fala de abuso, né? E tem experiência em atender as demandas da Disney, porque ela fez o longa esportivo McFarland USA, que é bem by the book. Eu acho muito legal ver diretoras mulheres em projetos encomendados de estúdios, eu especificamente, né? E apesar de ter mencionado que a Disney foi oportunista com a Disney, com o caso da Mulan, eu acho que ela tentou provocar o sistema chinês que ela pretende agradar, que eu acho legal e interessante de um certo momento, né? Uma aqui, ó. Apesar de ser crime, não ser crime lá na China, né, a homossexualidade também não está prevista em lei nenhuma, o que faz com que os governantes não saibam muito bem como agir. Então, no caso de entretenimento, produções de temática LGBT acabam sendo censuradas por lá. Diretores que produzem nessa temática acabam fugindo do país porque ficam com medo de represália, porque não sabem o que está acontecendo, né? Mulan, a versão nova especificamente, está repleto de conteúdo LGBT.
A começar porque é uma mulher se vestindo de homem, igual a história original e o longa animado. Até seu par romântico que se interessa por ela enquanto ela ainda é ele. Ou seja, ele é bissexual. A versão live action faz algumas provocações homoeróticas também. São bem interessantes, homens dormindo junto. Né? Ainda no campo da censura, a China é historicamente conhecida por banir produções que têm alguma forma de superstição fantástica. Vamos dar um exemplo. Alice no País das Maravilhas, o longa original, animado lá, bem antigão, tem os animais antropomorfos. Esquadrão Suicida da DC tem uma vilã que é uma bruxa muito sinistra, que é possuída por uma entidade demoníaca, foi censurado também. Ou até mesmo o anime japonês, ali do lado, Death Note, tem as suas maneiras de matar, várias diferentes. Então é curioso que a Disney tenha acrescentado uma bruxa que se transforma em falcão nesse live action. Parece né? Além de sugerir que a Mulan tenha potencial para ter bruxa, porque esse ti dela aí pode levar ela a ser bruxa. Talvez isso também tenha a ver com as novas regras do governo que permitiram que o Harry Potter, por exemplo, entrasse no mercado chinês. Porque dizem lá que eles mostram a bruxaria de uma maneira positiva, uma forma saudável. E lá, não sei muito bem como é que é esse negócio aí, né? Sei lá, talvez seja... vai dar dinheiro sem deixar nenhuma criança psicopata, então libera. Né? Vai saber se é isso daí. Mas também pode ser uma provocação da Disney, o que eu acredito ser pelas concessões que foram feitas. As mudanças até que funcionam, mas não deixam de serem duvidosas, né? Se você parar pra pensar. O que me leva a lembrar que a Disney fez esse live action mirando agradar os chineses. E quando eu digo chineses, eu não estou falando da China no geral, estou falando da população. Não estou falando do governo, né? Porque o governo chinês soltou um memorando antes do lançamento do filme para a imprensa chinesa, pedindo para que não façam pauta sobre o filme para promover ele. O motivo seria coisa de bastidores. A Disney escolheu gravar o filme numa região autônoma, o tal do Xinjiang, ou Xinjiang, ou ainda Turquestão, ou até ainda Uiguristão. Você escolhe o nome aí dependendo da visão política e histórica que você escolher, né? É uma região de maioria muçulmana que faz fronteira com vários países do Oriente Médio, até com a Rússia. Como sabemos, há 5 regiões autônomas na China. Historicamente, todas elas são tratadas como uma caçamba de lixo pelo governo, né? Durante os eventos de 11 de setembro, inclusive, a China tentou convencer os Estados Unidos de que o povo uigure dessa região aí, onde foi gravado, né, era formado por terroristas que estavam envolvidos no atentado do 11 de setembro. Na época, as relações ficaram bastante estremecidas entre a China e os Estados Unidos, porque os americanos acusaram a China de oportunismo em tentar prejudicar um povo formado por minorias étnicas e religiosas. A China acabou rebatendo, insinuando que os americanos financiavam esse povo separatista que vira e mexe e faz manifestação pedindo independência. Então o bagulho é bem louco, né? Hoje em dia, a China só se lembra da região para mandar prisioneiros muçulmanos. Então tem uma prisão lá, numa cidade específica, e a Disney agradece nos créditos do filme justamente a cidade onde fica esse centro de ressocialização desses prisioneiros. Então, ó, babado é forte, né? Agora fala pra mim, se você já assistiu o filme, qual foi o seu jeito de analisar? Foi prestando atenção nos detalhes históricos da China imperial e na lenda original? Você pegou lá aquele papel antigo e começou a analisar? Ou foi comendo uma pipoca sabor bacon de forma descompromissada, pensando na roupa que você ia lavar no dia seguinte? Ou foi focando nos aspectos técnicos, percebendo que as sombras dos pais da Mulan no comecinho do filme não poderiam estar se mexendo se eles estavam parados, quase praticamente sentados na mesa? Ou você foi mais militante, criticando a falta de democracia na China, ou ainda sendo nostálgico, chorando cada segundinho pela falta de um dragão minúsculo soltando piadas tipicamente americanas? Um tanto quanto rapper até, né? Conta pra mim aqui nos comentários se você puder. Ou despeje seu ódio, fala que você odiou o filme mesmo. Não tem problema não. Pode falar mal.